bem-vindos a mais um podcast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos de Cuidados de Saúde. Hoje estou a me acompanhar aqui a Ana Rita Silva. Ela é farmacêutica hospitalar e é ganhadora do Prémio de Trabalho na categoria de previamente apresentado aqui na Estrada Nacional 2 do Conhecimento. Bem-vinda, Ana Rita. Obrigada. E parabéns pelo prémio. Obrigada. O teu trabalho é sobre consumo de antibióticos na pediatria, utilizando uma métrica que é Days of Therapy. Eu gostaria de, porque para quem não esteja familiarizado com este indicador, que nos falasses um bocado ou seja, em que consiste e porque é que pode ser aplicado na pediatria. Então, o nosso trabalho consistiu na aplicação do indicador Days of Therapy na pediatria, nos consumos de antibiótico do nosso hospital entre o ano 2021, 2022 e 2023. Os Days of Therapy acaba por ser indicado na pediatria porque mede apenas os antibióticos que são prescritos por dia, ou seja, se num dia nós temos um antibiótico prescrito, conta como Days of Therapy, e se tiver prescrito durante 7 dias, esse doente fez 7 DOTs, que é a abreviatura de Days of Therapy. Se no caso de ter feito 2 antibióticos no mesmo dia e durante 7 dias, no final vai ter 14 DOTs. A vantagem deste indicador face ao comumente utilizado para os adultos, os DDDs, é porque não está dependente de uma dose. Portanto, os Defined Daily Doses, estamos dependentes da dose recomendada pela WHO, e nesta situação, como essas doses não se aplicam à pediatria, não é um indicador válido em pediatria. E os estudos apontam para que este seja um indicador realmente fiável para medir o consumo de antibióticos em pediatria, e por isso é que o escolhemos. Okay. Mas mesmo sendo um indicador recomendado pela OMS em detrimento dos DDDs, que é para os adultos, e também penso que é uma métrica que se pode utilizar, por exemplo, em doentes da UCI, porque são doentes mesmo adultos, mas com outro tipo de consumos, tem algumas limitações de utilidade, ou seja, porque é que, digamos, não se utiliza assim de forma mais universal ou uniformizada, não se adopta estas DOTs? Porque depois acaba também por não nos dar tantos dados relativamente ao tipo de prescrição que é feito, ou à qualidade da prescrição que é feita. Portanto, no caso no caso dos DDDs, é aquela dose que está definida então pela OMS. E, por exemplo, nos doentes da UCI ou doentes de insuficiência renal também não podemos usar as DDDs porque não vão estar enquadrados nessas doses diárias definidas, porque há um ajuste de dose personalizado. E, portanto, acaba por ser uma vantagem este indicador face às DDDs. Ok. E sendo uma ferramenta aplicada, neste caso do trabalho na pediatria, ou seja, que estratégias, ou com base neste estudo, não é? E presumo que foi apresentado aos clínicos, como utilizaram, quais seriam os próximos passos, uma vez que já tiveram o ponto de situação, análise de situação dos consumos de antibióticos na pediatria, de que forma se vai traduzir isto numa estratégia em termos de consumos de antimicrobianos, em termos de stewardships? Ou seja, esta medição por DOTs, nós depois conseguimos classificá-la de acordo com classes antibióticas e, portanto, conseguimos perceber quais é que foram o maior consumo, se houve mais consumo de penicilinas, de cefalosporinas, de macrólidos, e, portanto, com esse tendência de consumo, nós vamos conseguir aplicar os protocolos que estão a ser desenvolvidos para terapêutica empírica, para profilaxia cirúrgica e depois daqui a 1 ou 2 anos voltar a avaliar este consumo de antibióticos já com os protocolos aplicados e conseguimos perceber melhor se estamos a usar melhor ou não os nossos antibióticos. Portanto, acaba por conseguir, com a aplicação de medidas de stewardship, melhorar o consumo de antibióticos. Ok. Portanto, presumo que seja já uma ferramenta que foi validada e que no futuro seja utilizada sempre para medir consumo na pediatria, não é? Portanto, já sim, no nosso hospital já foi validado, okay. Sim.
E, portanto, a partir de agora vai continuar a fazer essa análise, sendo que seria possível, porque este foi um consumo, digamos, de 3 áreas pediátricas, certo? Certo, sim. Nós utilizamos o consumo da neonatologia, da cirurgia pediátrica e do internamento de pediatria, para fazer a recolha dos dados. E seria possível fazer este estudo de consumo, esta avaliação do consumo, por exemplo, para os doentes, sendo que de ambulatório, não é? Destas cirurgias de ambulatório, que no fundo fazem uma toma, que é um DOT, ou seja, esta discriminação depois por serviço, ou seja, ter o internamento da pediatria... Eu penso que a ferramenta, a forma como nós recolhemos os dados, também nos permite ver o tempo de internamento. E, portanto, com o tempo de internamento e a especialidade, portanto, por exemplo, cirurgia, não é? Conseguimos retirar, por exemplo, ou só nos focarmos nessa população. Okay. Eu acho que é possível fazer, sim. E já por último, tiveram alguma surpresa, algum resultado surpreendente em termos de quais foram os grupos de antibióticos, as famílias de antibióticos que mais foram consumidos na pediatria, ou estava tudo mais ou menos em linha com aquilo que vocês... Sim, estava tudo mais ou menos em linha, à exceção do consumo de clindamicina, que nos últimos anos notou-se uma tendência crescente na utilização da clindamicina. E pronto, não temos uma razão muito científica para esta utilização. Ainda estamos a ver se está relacionado com a mudança dos clínicos, porque a equipa de pediatria mudou recentemente e, portanto, talvez esteja relacionado com hábitos de prescrição que vieram com os clínicos que agora estão no nosso hospital. Mas esperamos que, com a avaliação e com a entrada dos nossos protocolos, que se possa validar melhor estes resultados, se efetivamente havia necessidade ou não de prescrição ou da clindamicina. E é uma ótima ferramenta também de formação para os clínicos, não é? Porque sim. Os clínicos, quando apresentámos isto aos clínicos, eles gostaram bastante porque conseguiram perceber em números e em gráficos aquilo que eles prescrevem, não é? Porque têm uma ideia de prescrevemos muitas penicilinas ou macrólides, e ali têm os números, têm os dados concretos da sua atividade e também acaba por torná-los mais conscienciosos na prescrição, e penso que isto tudo também contribui para uma utilização mais racional do antibiótico. Muito obrigado, Ana Rita. Nada, obrigada eu. Mais uma vez. Só fica por aqui este podcast. Esperamos no próximo episódio de outro podcast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos e Cuidados de Saúde. Muito obrigado.